O Na Real desta semana vai entrevistar o professor Ricardo Rocha. Ele é administrador de empresas, doutor em administrador de empresas e professor de finanças do INSPER, uma das principais escolas no Brasil de economia, administração e finanças. Professor, muito obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, o senhor organizou e está coordenando um curso de pós-graduação lato sensu para especialistas da área financeira. Por que isso? Por que um curso assim para especialistas e área financeira? Uma das críticas que se faz ao mundo hoje é que o mundo está muito financeiramente, muito dado às finanças demais e menos à produção. Você podia explicar isso? O INSPER identificou uma lacuna importante na formação de jovens talentos para assumir a área financeira. Na verdade, o que acontece no mundo com globalização é uma necessidade das pessoas, dos profissionais, entenderem o que está ocorrendo e serem preparados para tomar decisões, muitas vezes com uma velocidade maior, né? Então, nós acreditamos o contrário, que falta finanças, né? Quer dizer, o entendimento correto do que são as finanças, isso é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, porque a gente tem que deixar claro que as finanças são importantes para que a produção possa se desenvolver. Se você não tem uma empresa preparada, com profissionais preparados para buscar as fontes de financiamento, você para a área de produção. Mas as finanças, elas, na verdade, elas vão dar suporte para todas as outras áreas da companhia. E a nossa ideia é fazer um curso muito diferenciado, quantitativo, que prepare o jovem para que quando ele assuma a cadeira de gerente financeiro, diretor financeiro, ele esteja maduro e preparado para tomar as decisões corretas. Agora, mudando um pouco nessa linha, as finanças mundiais estão em polvorosa. Ou o mundo financeiro mundial está em polvorosa. A razão disso é o quê? Problema dos bancos, problemas da economia. Como é que o senhor vê essa questão hoje? O que eu acho é que, se você analisar nos últimos 20 anos, acelerou a globalização. Quando a gente pensa em globalização, o mundo ficou pequeno, né? O número de pessoas que viajam cada vez é maior, o número de viagens aéreas. Então, hoje, e com toda a tecnologia da informação, as notícias elas repercutem de forma imediata. E entender o que está acontecendo nos países, nas empresas, olhar o balanço das empresas, é um processo complicado. Por isso que dá a sensação de que o mundo ficou muito financeiro. Não é isso, é que a informação chega rápido para um ouvinte, para um leitor, para um internauta, para quem está nos assistindo, e aí ele quer entender o que está acontecendo, porque aquele fenômeno que ocorre está impactando a vida dele. Até uns 20 anos atrás, até o final dos anos 80, não que você não tivesse um impacto sobre a sua vida, mas dá a impressão que as 24 horas do dia eram muito lentas, né? Que as coisas demoravam a chegar na sua conta, no seu investimento, no seu emprego. Hoje as coisas chegam muito rápido e as pessoas querem entender o porquê. E aí uma das formas da gente tentar explicar é mostrar o mundo financeiro. E como a liquidez global, o número de investidores com dinheiro no mundo é muito grande, a paciência também desses investidores reduziu-se. Então qualquer problema numa economia, vamos rebaixar o rating, não quero mais investir, dá meu dinheiro de volta, e a gente sabe que essas coisas, quando ocorrem com intensidade num curto espaço de tempo, causam problemas para os países cuja economia ainda não está madura, vamos dizer, né? É isso que eu queria tocar com o senhor, professor, essa globalização, essa velocidade, essa facilidade do dinheiro amanhece aqui, dorme lá fora, etc. Isso talvez, não sei se o senhor concorda, mas parece ser um dos maiores problemas da economia mundial hoje. E um país tem muita segurança sobre as suas contas, né? Desculpa. Nenhum banco tem segurança. Qualquer coisa ele pode perder tudo. Não tem uma solução. As autoridades globais, não existe uma autoridade global para isso. E não tem como resolver esse problema. Olha, a solução desse problema ela vai ocorrer no longo prazo se nós caminharmos para ter uma sociedade global mais justa, né? Que é um tema muito amplo, né? O que é uma sociedade global mais justa? Por quê? Porque como você tem muita diferença nas economias
das principais 7 ou 8 nações do mundo em relação às outras, isso faz com que essas nações e as pessoas que têm capital, que têm poupança nesses países, tenham um grau de exigência sobre o seu dinheiro maior do que os outros. E com o encurtamento das relações financeiras, como você bem explicou, hoje eu estou no Brasil, amanhã o meu dinheiro não está mais no Brasil, está na Colômbia, depois de amanhã está nos Estados Unidos, eu não estou satisfeito, eu troco por uma bolsa europeia ou asiática. Então, o que tem sido feito? Como você não tem um regulador sobre as economias dos países, porque não seria possível, você tem algumas ações promovidas pelos principais bancos centrais, em linha com o que a gente chama lá de Comitê da Basileia, né, que seria o Banco Internacional de Liquidações, que funciona como um banco central global, tentando dar diretrizes para que os países construam regras dentro da sua legislação do sistema financeiro que possa minimizar um pouquinho essa entrada e saída de capitais de forma abrupta. Mas eu diria que a melhor solução, quando a gente olha para cada país, é cada um fazer sua lição de casa. Vou tentar dar um exemplo bem didático. Se eu quero ser bem visto por um banco, porque pode ser que um dia eu queira comprar minha casa financiada, um banco financiado, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar minha declaração de rendimento, quando eu contrato o crédito eu pago direitinho, eu vou fazendo um esforço para guardar meu dinheiro, eu abro mão de consumir para poupar e vou construindo uma reputação. E o dia que eu construo essa reputação, fica fácil de ter crédito. Os países têm que fazer a mesma coisa. Então o que é importante? Independentemente de você ter ações de caráter social, de desenvolver a sociedade, que isso é fundamental, a responsabilidade nos gastos públicos, de forma geral, não estou me referindo só ao Brasil, no mundo todo, é a única forma de você reduzir um pouco esse ambiente, como você disse, um tanto quanto tenso, né? Onde as pessoas colocam dinheiro, tiram dinheiro, e isso causa muito problema para os países. É você se mostrar um país sério. Problema todo mundo tem, dificuldades todos têm, mas você precisa mostrar uma certa seriedade fiscal, independentemente de quem seja o partido ou o governante. E acho que a gente tem aqui na América Latina alguns exemplos, né? Muito se fala que toda a América Latina foi para o lado da questão social, enfim. Mas se você olhar alguns países como Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai, eles, dentro do seu populismo eleitoral, que cada governante de fato pratica, optaram também do lado fiscal em continuar sendo sério. Então eu posso ter até um discurso mas eu só posso ampliar os benefícios sociais na medida que eu tenha esses recursos para distribuir. Eu acho que é isso que, de forma geral, investidores no mundo inteiro olham, né? A seriedade de um país, o compromisso dele em gastar o que ele pode e não gastar o que ele gostaria. Mas se tem dinheiro sobrando no mundo, eles também não têm, o investidor não tem muito onde aplicar. Isso é verdade, mas a gente precisa lembrar, e é bacana essa oportunidade, explicar para todos que estão nos assistindo, que existe um movimento no mundo que começou com a globalização, e se a gente quiser situar do ponto de vista geopolítico, globalização é a queda do Muro de Berlim, ou seja, quando o Império Soviético começa a derreter, que se chama Flight to Quality, voo para qualidade. Então toda vez que você tem esse fenômeno de muito dinheiro e insegurança jurídica ou política, todo mundo põe o dinheiro aonde? No bom e velho título do Tesouro Norte-Americano. E por que essa razão? E é engraçado que mesmo durante o ápice da crise em 2008, onde a principal economia do mundo atraiu todas as outras para um buraco negro, né? As pessoas preferiam colocar dinheiro nos títulos americanos a taxa zero. Não me paga a taxa de juro. Me devolve o dinheiro. Então você vê o que é confiança, né? Eu não quero retorno, eu quero apenas que você me devolva. Então, enquanto você não tiver outras economias que possam competir com a economia americana, fica difícil de mudar esse direcionamento. Agora vamos então sair um pouco dessa visão teórica e entrar numa questão prática. Se olhando, nós estamos em julho, né? Olhando esse julho de 2015,
Se houver a possibilidade, o risco, não digo a possibilidade também, mas junto dela, ela traz um risco muito grande de que venha a ocorrer algo parecido com o que ocorreu no final de 2007, 2008, no mundo financeiro? Olha, eu acho que com aquela intensidade, acho que não. A própria crise grega, que está em evidência essa semana nos jornais, aparentemente ela está localizada sobre a Grécia. Né? A minha avaliação é que está assim, antes você tinha uma preocupação, até uns 2, 3 anos atrás, que a Grécia contaminasse outras economias europeias que não têm ainda, vamos dizer assim, condição de andar sozinha. Hoje parece que está localizado, é um problema grego, né? E muito mais de como a sociedade grega quer pagar a conta. É uma discussão que eles têm que resolver politicamente, espero que de forma democrática, dentro da Grécia, né? Então eu imagino que intensidade de crise, como a gente vivenciou em 2008, não, acho que não. Acho que a gente está afastado disso. Agora, toda vez que tem algum país quebrando determinadas regras ou compromissos, evidentemente isso no curto prazo gera alguma preocupação. Mas o senhor acha que de lá para cá se criaram instituições ou leis, normas e determinados procedimentos a partir de Banco Central, do BIS, que o senhor cita e tal, que também ajuda a segurar algum risco? Sim. Ou a situação acalmou por uma série de outras condições? Não, eu acho que se você fizer uma fotografia antes da crise de 2008 e uma fotografia 2015, os movimentos de controle, de regulação do sistema, eles se ampliaram, né? Eles se aperfeiçoaram. O que a gente precisa deixar muito claro é que as economias globais hoje, elas vendem para as pessoas um sonho de conquista e de consumo que demanda você ter um sistema financeiro forte. Por quê? Se a gente retornar antes da Segunda Guerra Mundial, as coisas eram muito devagar. E o cidadão, e vamos pegar como exemplo a economia americana, que começou a criar uma economia de mercado, onde você transformou pessoas que eram pobres em classe média e com isso elas tiveram acesso à sua casa, ao seu carro, a colocar o filho na universidade, a consumir, né? Esse consumo ao longo das décadas só foi possível com crédito. Por quê? Porque se você pegar um cidadão que começa a sua vida profissional aos 20 e poucos anos e ele quiser comprar tudo à vista, ele vai ter que fazer um esforço muito grande para chegar lá aos 70 e poucos com um capital que permita a ele, olha, eu vou comprar minha casa, meu carro. Mas a pergunta é, será que ele quer esperar até os 70 e poucos anos? Porque nós vendemos, e quando eu falo nós, é a sociedade global, um mundo de sonho de consumo para as pessoas. É só você olhar quantos brasileiros têm smartphone. Embora as estatísticas mostrem que a grande maioria é analfabeta funcional, mas o sujeito sabe pilotar um smartphone. Certo. Não compra o carro, compra o smartphone. Aí já tem uma situação melhor, já compra a moto. Já tem uma situação melhor, já compro o carro. Já tem uma situação melhor, eu compro a minha casa. E toda a economia, todos os salários, eles acompanham isso. Ou seja, as empresas todas hoje vivem do quê? Do consumidor. Então nós temos um problema. Se você trava demais o sistema financeiro, em última instância, o que acontece? Ninguém consome. A hora que não tiver consumo, eu não estou fazendo apologia que as pessoas gastem de forma irresponsável, mas de forma controlada. Se não há consumo, não há produção. Então as empresas não vendem, não temos arrecadação, não tem salário. Então encontrar qual é a velocidade que as economias devem crescer é o grande desafio. E acho que esse desafio ainda está por ser trabalhado. Eu acho que a regulação melhorou, mas o grande ponto é, quando você olha para uma empresa aberta, listada em bolsa, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, o que o acionista, pessoa física, quer e fica feliz? Ah, teve lucro, eu recebo dividendo. O que significa aquela empresa ter lucro? Ela está vendendo. Certo. Bom, alguém está comprando o produto dela. Na cadeia produtiva, mesmo que ela não venda para o consumidor final, ela vai vender para alguém. Então, como eu consigo deixar todo mundo satisfeito nesse contexto global, é o desafio.
Qual é o resultado adequado das empresas que permita que o investidor nas ações fique feliz, o consumidor consiga comprar com uma taxa de juro razoável, o sistema financeiro fique equilibrado? Essa equação está ainda para ser resolvida, embora a regulação e as regras tenham melhorado. Agora, também outra questão objetiva, agora mais ainda referente ao Brasil. Há dinheiro sobrando no mundo, esse é o diagnóstico, não é isso? Exatamente. Por que o Brasil está atraindo tão poucos investimentos? Ou seja, não atrai os investimentos necessários para ajudar aqui na produção e principalmente na área de infraestrutura? Eu acho que nós temos dois problemas. O primeiro é a arrogância que foi a condução da política econômica nos últimos 4 anos. Eu digo arrogância por quê? Porque no mundo global, todas as economias estão interligadas. Você nota que a principal economia mundial, que são os Estados Unidos da América do Norte, eles fazem acordo bilateral com todo mundo, né? Exatamente. Eles não têm esse problema de não faço acordo. E o Brasil, fazendo um diagnóstico muito rápido, nos últimos 4 anos, parece que acreditou que não precisava de parceiros comerciais ou financeiros. E tomou uma atitude um tanto quanto não adequada. Então, o projeto de concessões do governo anterior estava preocupado não com a qualidade da entrega da rodovia ou do porto, não estava preocupado com se o sujeito que está pagando o pedágio tem uma rodovia segura, mas estava preocupado quanto o empresário ia ganhar. Não que não deva ter uma regulação para que as pessoas que usam os serviços da concessão paguem um valor justo. Mas aí a mobilização tem que ser da sociedade, né? Então me parece assim, você meio que deu muita bola para aquela moça bonita durante 4 anos, que são os capitalistas. E agora você parece que quer convidar todas as moças e dizer, olha, eu quero ficar noivo, quero escolher uma noiva. Elas estão desconfiadas. Eu acho que precisa quebrar um pouco essa desconfiança. O Brasil tem condições para isso. O governo atual, embora seja o mesmo do anterior, de dizer que, olha, eu sou o mesmo do anterior, mas eu estou diferente. Não tem aquela arrogância com os investidores, dentro de regras transparentes, dentro de regras que protejam o consumidor brasileiro. Não tenho nada contra o capital chegar, ajudar o país a se desenvolver e ter o seu retorno justo. Mas eu acho que você precisa convencer, é um processo de convencimento. Por que eu não estava preocupado em atrair aquelas pessoas? Né? Por que aquela moça não me interessava para namorar e por que ela me interessa agora? Você concorda que a moça vai ficar desconfiada, né? Então você precisa quebrar essa desconfiança. Agora, uma outra questão que é pouco debatida e talvez o senhor, até nos seus cursos, não sei, é o ponto seguinte: o mundo, do lado das finanças, ele é muito poderoso. Mesmo quando ele quebra, digamos assim, ele é muito poderoso. Não é isso? Agora, e o outro lado? O cliente deste mundo. Quem é que protege o cidadão? Eu acho que a sua observação primeiro no mundo, quais os exemplos, e aqui. Muito e aqui, pertinente. Quer dizer, as pessoas aqui já tiveram experiências não trágicas, mas passaram muito aperto com a quebradeira de alguns bancos, etc. Isso. E tal. Não há novas ameaças, mas é sempre... O modelo mundial é muito baseado no modelo desenvolvido nos Estados Unidos, que é o seguro-depósito. Ou seja, eu estabeleço regras para garantir a poupança popular. Né? No caso brasileiro hoje, isso é direcionado por aquilo que a gente chama de fundo garantidor de crédito, que para a grande maioria das aplicações protege em caso de quebra até R$250 mil. Vamos lembrar que para um brasileiro comum é muito dinheiro. Né? Talvez para os ricos aqui da região onde estamos não, mas para um brasileiro comum R$250 mil é um bom dinheiro. Então hoje você tem um fundo garantidor que protege e ele é exatamente construído à imagem e semelhança do fundo garantidor norte-americano. E muitos países partiram para o mesmo modelo. Eu crio reservas, essas reservas são bancadas pelo próprio sistema financeiro em investimentos de baixo risco. E se eu tiver uma ou outra instituição que tenha problema, parte da poupança popular eu resgato. O que me parece que falta é um olhar mais próximo do consumidor bancário. Ou seja, será que quem olha o correntista bancário?
Quem se preocupa se determinada economia está tendo um processo de concentração de bancos comerciais, se as pessoas estão ficando sem muita alternativa de abrir conta. Quem olha se as tarifas cobradas são razoáveis. Esse tipo de discussão tem que ser feita, porque você não tem nenhum regulador apropriado para isso. Não é o Banco Central? Ou há alguma interface? O Banco Central faz esse trabalho de maneira bem feita. O que a gente precisa perguntar é, será que é papel do Banco Central? Porque às vezes me parece que as pessoas exigem do Banco Central o que a gente pede de um super-herói da Marvel, né? Um Homem-Aranha. O Banco Central não é homem, ele é muito competente, seus quadros são muito bem preparados, mas ele tem que olhar o lado monetário, o lado cambial, olhar pela estabilidade da moeda, e aí, se sobrar um tempo, ele tem que olhar lá se há um processo de educação do consumidor bancário. Esse processo de educação não existe. Então, talvez, num dado momento, quando as finanças públicas estiverem mais adequadas, se não faz sentido se discutir uma agência nacional que regule os interesses dos correntistas e dos investidores, que seja apartada do Banco Central e da CVM, uma estrutura enxuta, mas que tenha o olhar de quem é aquela dona de casa que vai no banco, como ela enxerga. Porque, como você bem colocou com propriedade, as finanças ficaram tão sofisticadas e elas se distanciam do indivíduo. Quer dizer, o indivíduo não tem noção do que está acontecendo, né? E aí ele com isso tem problemas, né? E o próprio Brasil hoje, o número de bancos que você tem para abrir conta está ficando muito reduzido, né? Esse é a questão que eu ia colocar para a gente encerrar a nossa entrevista. O senhor falou em concentração, não é só no Brasil, está havendo uma concentração, talvez no mundo inteiro, né? No mundo o número de bancos estão diminuindo, as instituições financeiras estão ficando muito grandes. Isso não é um risco para o sistema de um modo geral? Olha que coisa engraçada. Voltando na sua pergunta, que você contextualizou muito bem a crise de 2008, o que os reguladores fizeram? Os reguladores, para evitar quebras bancárias, cada vez exigem que os bancos tenham capital próprio cada vez maior. E ao mesmo tempo que eles têm que ter um capital maior, isso faz com que o resultado deles diminua, porque isso traz ineficiência. Então você criou um espaço nesses últimos 8 anos de fusões na área bancária, né? E aí você tem que se perguntar se você não está criando instituições grandes demais que não vai ter ninguém para conseguir. Grande demais para quebrar. Grande demais para quebrar. Mas o engraçado é que esse movimento ocorreu pela crise. Olha, para mitigar esse risco, eu preciso ter grandes instituições. Só que eu preciso avaliar, né? Que impacto isso traz na concorrência. E se perguntar, num país como o Brasil, onde a educação básica ainda está muito a desejar, será que o indivíduo sabe direito qual é a relação dele com o banco? Acredito que não. Então, acho que precisávamos ter um olhar mais prudencial sobre essa população. E lembrando que tem ainda uns 30% a 40% da população brasileira que não está bancarizada. E que num dado momento, quando a crise passar, e ela passa, retomando o crescimento da economia, vão ter empregos formais, vão ter que ter uma conta em banco. Como lidar com essa complexidade? Isso é um desafio. Professor Ricardo Rocha. O professor Ricardo Rocha é professor de finanças no INSPER. Muito obrigado pela entrevista. E o Na Real volta na próxima semana com outro entrevistado.